Ex-ministro Paulo Bernardo é preso pela Polícia Federal. O Paulo Bernardo foi ministro de Lula e de Dilma e foi preso hoje, no dia 23 de junho, através aí da Operação Lava Jato, acusado de fazer parte de um esquema de desvio de dinheiro que pode chegar a 100 milhões de reais. O Paulo Bernardo, ele é marido da Gleisi Hoffmann, e aí a coisa ganha uma repercussão bastante interessante. A gente vai ver nesse vídeo então os motivos, nós vamos tentar entender o motivo pelo qual o Paulo Bernardo foi preso, as ligações aí que isso possa ter com a campanha da Gleisi Hoffmann, e também a gente vai fazer umas comparações e vamos nos perguntar aqui por que a polícia age tão rápido no caso aqui do Paulo Bernardo e em outros casos não. A gente também vai entender um pouco da situação em si, que envolve o Paulo Bernardo, envolve uma coisa chamada crédito consignado. E a gente vai entender um pouco o que é crédito consignado e vamos tentar entender então o motivo pelo qual o Paulo Bernardo foi preso. Sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta e não tem censura, portanto você pode ficar à vontade para deixar o seu comentário. Bom, as notícias estão saindo aqui em vários sites, a gente vai dar uma passeada rápida aqui em sites. Esse aqui é o UOL, todos do dia 23, tá? O UOL, ex-ministro Paulo Bernardo é preso pela Polícia Federal. Ex-ministro de Comunicações e do Planejamento, Paulo Bernardo, foi preso na manhã dessa quinta-feira de 23, hoje, pela Polícia Federal em Brasília. Ele estava no apartamento funcional de sua mulher, a senadora Gleisi Hoffmann, e deverá ser levado a São Paulo. Paulo Bernardo foi preso no âmbito da Operação Custo Brasil, que é um desdobramento da fase Pichuleco 2 da Operação Lava Jato, de agosto de 2015. Além da Polícia Federal, a ação é comandada pelo Ministério Público Federal e a Receita Federal. A defesa do ex-ministro classificou a prisão de ilegal. E aqui veio o motivo da prisão. Segundo as investigações, a operação apura o pagamento de propina proveniente de contratos de prestação de serviços de informática na ordem de 100 milhões de reais entre os anos 2010 e 2015, a pessoas ligadas a funcionários públicos e agentes públicos ligados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eu peço a vocês que prestem bem atenção nesse contexto aqui, porque eu mesmo confesso a vocês que eu não entendi direito o motivo real da prisão. Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento de 2005 a 2011 no governo do presidente Lula e ministro das Comunicações na gestão do presidente Dilma. Ao todo, a PF cumpre 11 mandatos de prisão preventiva, um deles contra o ex-ministro, 14 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar esclarecimentos e depois liberados, e 40 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. Segundo a Folha, o ex-ministro, secretaria, a casa de Bernardo. Bom, vocês viram que esse mandato de busca, ele também cercou aqui o diretório do PT em São Paulo. Então mandaram a Polícia Federal para lá e mandaram o pessoal com metralhadora na mão. Então, assim, para Globo, para grande mídia, isso aqui foi um espetáculo e tanto, entendeu? Porque foi transmitido, teve aquela audiência. Depois, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês como é que a mídia brasileira está reagindo em relação a isso. O nome de mais pessoas, Até agora ele não falou o motivo de prender o Paulo Bernardo. Ele deu aqui a gente nota nessa notícia que existe uma série de prisões aí que estão sendo feitas, mas o foco é todo dado em cima do Paulo Bernardo. Ainda não vamos falar por quê. No começo de maio desse ano, a Procuradoria-Geral da República denunciou Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann no âmbito da Operação Lava Jato. A acusação é que a campanha de Gleisi Hoffmann ao Senado em 2010 recebeu R$1 milhão de esquema de corrupção da Petrobras. O nome do ex-ministro também apareceu na delação do senador Delcídio Amaral, que afirmou à Procuradoria que Paulo Bernardo atuava como operador da mulher. Questionado sobre o que queria dizer com a expressão operador, Delcídio respondeu em depoimento no âmbito da delação premiada que ele tinha uma capacidade forte de alavancar recursos para a campanha de Gleisi. Bom, parece que isso aqui já é suficiente para causar prisão de alguém. Você fala, olha, ele tem uma capacidade forte de alavancar recursos.
Eu não estou inocentando ninguém, tá, pessoal? Antes que alguém se anime a dizer que eu estou inocentando, não. Acho que se fez algum crime, mesmo a Gleisi Hoffmann deve ser presa. Se fez algum crime. Fraude chegou a mais de 100 milhões de 5 anos. Bom, a gente volta aqui um pouco. Eu não consegui identificar aqui. O link vai ficar com vocês. Nessa primeira notícia, o real motivo da prisão. Aqui existe uma suspeita aqui do Delcídio falando alguma coisa. E ele falando assim muito por alto que pode estar acusado de ter desviado 100 milhões. Mas não fala ainda como isso aconteceu. Como é o caso do Sérgio Machado, do Sérgio Guerra, que explicam em vídeos, explicam as pessoas, dá para ver mesmo as pessoas falando isso, explicando como é que o esquema funcionava. Aqui ficou meio por alto. A gente vai tentar então em outra notícia, a gente vai sair daqui do UOL, mas antes disso a gente vai dar uma olhada aqui na capa do UOL. Deixa eu voltar aqui, que é para a gente ver como o UOL está reagindo a essa coisa do Paulo Bernardo. Você vê que a primeira notícia bem grande é aqui, escritório recebeu 7 milhões de propina, Paulo Bernardo. E aqui ao lado você já vê o Paulo Bernardo novamente, tem uma foto bem grande ocupando bastante espaço. Aí mostra aqui PSDB, Jucá e assim por diante. Aí a gente vai aqui a Diário da Grande ABC. Fraude chegou a mais de 100 milhões em 5 anos, afirma PF. Vamos tentar entender o crime aqui nesse site então. Os desvios apurados na Operação Custo Brasil chegaram a mais de 100 milhões entre os anos 2010 e 2015, informou nesta quinta-feira 23 a Polícia Federal em entrevista coletiva concedida na sede da instituição em São Paulo para explicar a operação. A fraude ocorreu no âmbito do Ministério do Planejamento. Opa, já temos aqui uma pista melhor. Por meio do gerenciamento e controle do sistema de crédito consignado para servidores e envolveu o ex-ministro da pasta, Paulo Bernardo, preso nesta manhã, bem como pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Já sabemos então que é alguma coisa com crédito consignado para servidores. Envolveu o Paulo Bernardo e o pessoal do PT. Vamos lá. De acordo com o delegado regional da Polícia Federal de São Paulo, Rodrigo de Campos Costa, a empresa Consiste Software foi contratada no final de 2009 para gerenciar o sistema de crédito consignado para servidores públicos federais. Veja bem, eu vou bem devagar aqui que é para a gente entender. É sistema de crédito consignado para servidores federais. Para servidores federais, servidores públicos, não é funcionário fantasma. Ao menos é o que está dizendo aqui na notícia. O custo de gerenciamento seria de 30 centavos por operação, que eu acho bem barato. Mas a Consiste cobrava cerca de R$1. Também acho barato para fazer a liberação do crédito consignado, R$1. Explicou o delegado, informando que esse valor extra era dividido entre os operadores do esquema. Quer dizer, o valor de 70 centavos aqui era dividido pelos operadores do esquema. Estamos falando aqui do desvio de 70 centavos por pessoa. Para chegar então aos 100 milhões, a gente teria que ter cento e tantos milhões de pessoas, cento e tantos milhões de servidores pedindo crédito consignado somente no Ministério do Planejamento, é isso? Não sei se eu estou entendendo direito, eu não consigo entender essa notícia, sinceramente. Os desvios apurados pela Operação Custo Brasil chegaram a 100 milhões entre o ano tal, informou. A fraude ocorreu no âmbito, olha, ele fala, os 100 milhões, a fraude ocorreu no âmbito do Ministério do Planejamento por gerenciamento e controle do sistema de crédito, por gerenciamento e controle do sistema de crédito consignado para servidores. De acordo com o delegado, aí tem aqui, ó, o custo era de 30 centavos por operação. Quer dizer, se ele ganhasse R$1 por operação, você precisaria de 100 milhões de funcionários, não é isso? Realmente é uma coisa difícil aqui para mim entender. Peço que vocês, bom, nesse vídeo eu costumo explicar as coisas, mas nesse vídeo eu estou passando aqui, né? Eu vou esperar aí os comentários de vocês para que vocês me ajudem a entender isso aqui melhor. Quem sabe eu tenho que fazer um outro vídeo. De acordo com a Polícia Federal, a Consiste foi contratada por intervenção do ministro da Previdência, Carlos Gabas, cuja residência foi alvo de busca e apreensão. Tesoureiro do PT em 2005, 2010, tarará, do total destinado à propina pela Consiste, os valores eram distribuídos entre diversas empresas de fachada
que faziam contratos fictícios, que repassavam dinheiro para funcionários do Ministério do Planejamento e Política. Quer dizer, então havia contrato fictício, não era contrato real, pelo que está aparecendo aqui. Só que ele fala aqui que era para servidores, e servidor não é fictício, consignado para servidores. Então eram falsos contratos, será que é isso? Falso contrato. Mas então quem pagava a conta? Bom, vamos entender o que é crédito consignado. Eu vou aqui no site do Banco do Brasil. O crédito consignado é o seguinte: você tira um crédito, é basicamente isso aqui, ó. Crédito para usar como quiser, com as melhores taxas e parcelas debitadas em folha de pagamento. Existem taxas a serem pagas no crédito consignado. E não é só de 30 centavos, não. Não é só de R$1, é bem mais do que isso. Certo? Então, se um servidor faz um crédito consignado, ele vai ter que pagar, diminui o salário dele. Se ele pegar esse crédito e mandar para o ministro, não sei para quem, e dizer que está pagando não sei o que propina, bom, ele vai reduzir o salário dele. Então não é empréstimo isso, não é propina, isso daí ele realmente está tirando do salário dele e dando para o ministro. Será que o servidor público vai fazer isso, de fato? Para mim não fica muito claro o que de fato está acontecendo aqui. Mas a gente vai continuar então lendo aqui, tentando interpretar. Contratos fictícios em diversas empresas de fachada com contrato fictício. Do total destinado à propina pela Consiste, ao que parece, é a propina dos 70 centavos. Os valores, quer dizer, da propina dela, né, vamos entender isso aqui direito, da propina da Consiste, que ganha em cima dos 70 centavos que nós vimos aqui anteriormente, os valores eram distribuídos entre diversas empresas de fachada. Ela pegava os 70 centavos dela e dividia com outras empresas de fachada, que repassavam dinheiro para funcionários do Ministério do Planejamento e políticos. Aí perde o sentido novamente. Quando você passa para outras empresas, para passar depois para funcionários do Ministério e para políticos. Muito confuso isso. De acordo com a PF, cerca de 20% ficava com o Partido dos Trabalhadores. Aí entrou agora o PT também no meio, por meio de João Vacari Neto, ex-tesoureiro da sigla. Custo de 10% era direcionado ao escritório de advocacia ligado ao ministro Paulo Bernardo. De acordo com o Custo Brasil, de acordo com o superintendente regional da Receita Federal de São Paulo, o nome da operação se deve ao aumento de custos aos servidores públicos. Isso prejudica a população. A corrupção é irmã gêmea da sonegação. A atuação conjunta dos órgãos é fundamental. Bom, isso aqui também não explica o que aconteceu. Vamos passar então para o próximo site. Tentar entender isso aqui. Vamos lá para o Jornal Brasil. Desvios teriam custeado as despesas de Paulo Bernardo e do PT. Ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, segundo o Ministério Público, para despesas pessoais e de campanhas pagas pelo esquema de corrupção investigado. Vamos entender aqui. As investigações apontam que o escritório de advocacia ligado ao ex-ministro recebeu 7 milhões. Desse total, a estimativa é que 80% do dinheiro custearam gasto com o ex-ministro. Antes falava em 100 milhões, agora falam em 7 milhões. Isso aqui também é do dia de hoje, 23 de junho de 2016. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal avaliam que foram desviados mais de 100 milhões, aqui volta os 100 milhões, do sistema de gestão de crédito consignado, ou seja, os 100 milhões é só do crédito consignado, do Ministério do Planejamento. De acordo com as investigações, agentes públicos e políticos recebiam pagamentos ilegais a partir do contrato feito com a empresa Consiste, responsável por gerir o crédito consignado. Empréstimos com desconto em folha para servidores públicos federais. Até agora não tem nada ilegal, porque o crédito consignado é legal. O inquérito aponta que desse montante, 70% eram desviados para empresas de fachada. Eu não consigo entender isso aqui não, sinceramente. Então, quer dizer que o servidor público tirava dinheiro, pegava dinheiro emprestado, que ele tinha que pagar com o salário dele, e desse dinheiro que ele pegava, digamos, pegava 10 mil reais, aí tirava 7 mil e dava para algum político, e depois ele ficava pagando os 7 mil que ele tirou para dar para o político. É assim. Aqui já está explicando um pouquinho diferente, que lá no outro a gente tem aquele negócio dos 70 centavos. Vamos ver. A cada empréstimo consignado firmado deveriam ser cobrados 30 centavos para custear o serviço da empresa. Eu acho esse 30 centavos muito barato. Sinceramente, escrevam aí para mim. 30 centavos para uma empresa fazer um serviço de empréstimo consignado.
É muito barato. Mas as investigações mostraram que estava sendo cobrado R$ 1 de cada contratado, que também está muito barato. R$ 1. Quer dizer que só cobra R$ 1 para fazer o serviço? É muito barato. Aí, claro que isso, bom, falou no PT, aí a Polícia Federal, mas ainda vamos chegar nesse ponto. Aí vamos aqui a próximo, vamos tentar entender no próximo site. Infelizmente esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá, pessoal? Porque não tem como entender aqui. A revista Época resolveu detalhar um pouco mais. A Operação Custo Brasil prendeu o ex-ministro do Planejamento por dinheiro desviado da pasta. O ex-ministro Paulo Bernardo foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira no apartamento funcional de sua mulher, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, na Operação Custo Brasil. O primeiro desdobramento da Operação Lava Jato em São Paulo. Bernardo é suspeito de participar de uma fraude que desviou 100 milhões do Ministério entre março de 2005 e janeiro de 2010. Ele caiu nas graças às revelações de um petista hierarquicamente humilde, Alexandre Romano, o Xambinho, ex-vereador pelo PT em Americana, no interior de São Paulo. Xambinho foi o primeiro delator petista. Posteriormente, o ex-senador Delcio de Amaral também contribuiu com as investigações ao dizer que Bernardo beneficiava a empresa envolvida na fraude do planejamento desde os tempos em que foi secretário no governo do Zeca PT. Também ele não falou como, né? Como é que fazia isso. De acordo com as investigações, Paulo Bernardo direcionou a contratação da empresa Consiste Software para gerir o sistema de crédito consignado da folha de pagamentos de funcionários públicos federais com bancos privados. Cerca de 70% dos valores dos contratos assinados com a Consiste eram repassados a beneficiários do esquema. Aqui já diz uma outra informação. Ele diz assim, se o valor foi de R$10 mil, então 70% desse dinheiro pego emprestado era repassado a beneficiários do esquema. Bernardo foi preso preventivamente. No total, a Polícia Federal cumpriu 11 mandatos. Então, isso aqui já é um pouco diferente, né? Porque é tipo como se alguém tivesse tirado o empréstimo para dar 70% para um político ou uma outra pessoa que ele quer beneficiar. Mas o dinheiro é descontado na folha de pagamento dele, do servidor. Então, realmente é difícil de compreender isso aqui. Mais uma vez, a foto aí do diretório do PT, porque, claro, é necessário ligar isso tudo ao PT, se tratando da grande mídia brasileira. E aí vamos ver aqui a resposta do PT. Senadores do PT chamam de abuso de poder e apreensão na casa de Gleisi. Bom, eu nem sequer consegui entender, sinceramente, ainda não consegui entender o motivo da prisão. Eu gostaria de fazer aquele esquema, como eu fiz lá do Sérgio Machado, né, mas aqui eu ainda não consegui entender. Vou esperar aí pela contribuição de vocês, sem problema com xingamento também, que eu sei que alguém aí vai resolver também xingar, mas não tem problema. Aqui é livre de censura. O cumprimento do mandato, a defesa fala o seguinte: a bancada do PT repudia com veemência o claro abuso de poder cometido. A residência oficial da senadora Gleisi Hoffmann foi invadida na presença de seus filhos menores pela Polícia Federal sem a devida autorização do Supremo Tribunal Federal. Com isso, usurparam-se as atribuições constitucionais exclusivas do Supremo e da Procuradoria-Geral da República. Eu acho assim, que se houver realmente um motivo de crime, então não deve esperar realmente pelo Supremo, não. Tem que invadir, prender logo e acabar com essa farra. É hora do Brasil renovar esse quadro político aí, porque está muito feia a coisa no Brasil, essa coisa de corrupção. Então provou que é corrupto, então prende. É para prender a Gleisi Hoffmann, então prende. É para prender o Lula, prende. Provou que é corrupto, então prende. Né? Mas, só que nesse caso aqui, não ficou muito claro para mim, pelo menos pelo que é divulgado aqui na grande mídia, o motivo real da prisão. E aqui nós estamos falando de uma prisão. Ele foi lá e prendeu. E aí essa prisão vem do Sérgio Moro e levanta outra expectativa que a gente sempre tem falado sobre a seletividade. Inclusive no vídeo anterior falamos dessa seletividade. Vou já mostrar aqui também o vídeo anterior. Porque a gente nota que existe uma seletividade muito grande no Brasil, nessa justiça do Sérgio Moro, justamente pelo fato do seguinte: quando o envolvido tem alguma coisa ligada a PT, aí fica bem mais fácil fazer justiça. Vocês repararam? Eu coloquei esse vídeo aqui para vocês, vou colocar aqui novamente.
Por exemplo, o Sérgio Moro, ele não conseguiu intimar a mulher de Cunha. Ele disse que mandou o carteiro lá, sei lá quem, mandou para lá e não conseguiu porque ela não estava em casa. É só isso. A mulher do Cunha já tem prova, já tem evidência que ela está envolvida em corrupção, a Cláudia Cruz está envolvida em corrupção. Aí manda alguém lá, uma pessoa só. E não estava em casa, então deixa para lá, outro dia a gente vê, não tem problema não. O Eduardo Cunha, tem provas aqui, ó, provas contra o Eduardo Cunha na Lava Jato. Vou deixar aqui para que vocês leiam. Tem várias provas, vindo da Suíça, vindo de todo canto. Tem prova contra ele. Aí você vai dizer, mas ele tem foro privilegiado dele. Tem, mas a mulher dele e a filha não. Eles não têm. Por que o Sérgio Moro demora tanto a tomar providência contra ela? Já são meses. Enxurrada de provas aperta cerco contra Eduardo Cunha. A gente só vê isso na mídia. Olha, tá apertando o cerco. Vai pegar, agora pega, não pega, pega, não pega. E nunca pega esse cara. Quanto tempo demora? Sabe por que demora? Eu estava vendo outro dia um comentarista falando, comentarista do Botando Pilha. Eu vou até deixar aqui o vídeo dele para vocês, que ele está falando assim, que a justiça não funciona contra o Eduardo Cunha porque o pessoal se caga de medo do Eduardo Cunha, porque ele vai entregar a gente até do Supremo. Eu achei bem interessante o comentário dele. Eu não estou aqui para defender ninguém, nem do PT, nem de ninguém, PMDB, nem ninguém. Se é culpado tem que ir preso mesmo. Só que a gente nota bem claramente essa seletividade da justiça. Existem provas e provas e provas contra Eduardo Cunha. Né? A gente vai falar também da cúpula do PMDB, que também foi acusada e também não aconteceu nada. E aqui o cara do Botando Pilha está falando isso, que apesar de todas as provas, o Sérgio Moro parece que se caga de medo de meter a mão, de triscar a mão na mulher do Cunha, porque parece que tem problemas aí que vão acontecer a nível de Supremo Tribunal Federal. Vai ter muita gente que vai estar sendo envolvida aí nesse processo. Então, ele é mais cauteloso, digamos assim, né, para mexer com esse povo. Além do caso do Eduardo Cunha, nós tivemos também o caso do PMDB, da cúpula do PMDB, que foi o pacto para derrubar a Lava Jato. E aqui, pessoal, é o seguinte, não foi nenhum delator que falou que o Jucá disse sobre um pacto. Não foi... Aliás, foi o Sérgio Machado que gravou. Mas só que o Sérgio Machado, ele gravou o cara falando. Ele pegou na boca da botija. Ele pegou o criminoso com a arma na mão. O estuprador com a calça abaixada, entendeu? Ele pegou o cara falando. Para que prova melhor do que isso? Para derrubar a Lava Jato. Um pacto para derrubar a Lava Jato. Nada aconteceu a não ser uma ameaça ao Rodrigo Janot de sofrer um processo de impeachment porque pediu a prisão deles. Nada aconteceu. Por que isso? Para finalizar, a gente vai dar um passeio agora na grande mídia e vamos dar uma olhada aí o que dizem aí os principais sites sobre o que está aparecendo na capa dos principais sites aí da grande mídia. Vamos lá? Vamos dar um passeio aqui. Vamos começar então pelo site aqui do G1 da Globo, que mostra na principal notícia aqui: esquema desviado de dinheiro de crédito consignado para PT e Bernardo, diz Polícia Federal. Aqui ao lado tem uma foto sobre o Cunha. A Câmara já vive corrida por sucessão de Cunha. E aqui embaixo aparece novamente o caso do Paulo Bernardo. E aqui mais uma coisa ligada ao PT. E aqui a foto do PT. Aí o diretório do PT sendo cercado aí pela polícia. Até parece que alguém com prova de 2015 ia ficar lá esperando a polícia chegar hoje para sair correndo. Bom, vamos passar para outro site. Então você vê que aqui boa parte da parte principal aqui do G1 fala sobre, dá o destaque aí para o Bernardo. E aí a gente volta a falar sobre aquela coisa do envolvimento da mídia, que inclusive está sendo acusado pela mídia internacional de ser totalmente partidária. A mídia brasileira é muito manipuladora. E a gente vai mostrar isso aqui, infelizmente, mais uma vez. Está começando a ficar sem graça já esse negócio de mostrar o quanto a mídia brasileira é manipuladora. Quando é alguma coisa ligada ao PT, ela vai lá em cima e bota com tudo para cima. Quando é de outros que não interessam, principalmente PSDB, aí não aparece quase nada. Lembrando que essa notícia está nos sites aqui da mídia golpista o dia inteiro. Ela não ganhou só uma notícia e ficou e depois saiu, não. Ela está o dia inteiro aqui.
Vamos para a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, também a primeira notícia principal de ponta a ponta, fala sobre o Paulo Bernardo. Depois aqui também mostra a foto junto com a Gleisman, Paulo Bernardo, governo Dilma nunca apoiou o Lava Jato, diz ministro da Justiça, ou quem é esse ministro da Justiça para falar alguma coisa. Agora é ele que apoia a Lava Jato, que ele estava querendo dar um fim de como se indica o Procurador-Geral da República, e também o governo dele que está falando em dar uma trava aí na Lava Jato. Enfim, a gente vê que o principal destaque aqui é para a prisão do Paulo Bernardo. No Estadão, mais uma vez, preso hoje, Paulo Bernardo recebeu 7 milhões em propina de SPF após 6 horas. Então isso aqui tem ligação, mais uma vez a foto do diretório do PT aparecendo, e toda essa parte aqui ligada a essa coisa do Paulo Bernardo. Passando para outra mídia, a Veja, como era de se esperar, a Veja, apesar de não gosto muito de mostrar a Veja, porque a Veja mente muito no conteúdo da sua reportagem. Então é uma reportagem altamente questionável, mas dizem que é uma das maiores do Brasil. Então pronto, vamos mostrar aqui. Escritório da Advocacia ligado ao Paulo Bernardo. Então aqui é Paulo Bernardo. Aqui também, moto em que Gabas dava carona para Dilma foi apreendida pela PF. Até a moto. Foram apreendidas suas 2 Harley Davidson. Dava carona para Dilma nas Harley Davidson. Interessante. Nunca vi isso. Nenhuma foto aí, mas quem sabe tem, né? Paulo Bernardo. E aqui Gleisi e Paulo Bernardo, políticos arrolados com testemunho de Agelo, serão ouvidos em agosto. Então também o principal destaque aqui da Veja é também para o caso Paulo Bernardo. Vamos ver aqui o Globo. Esse aqui é um dos jornais, inclusive o apresentador desse jornal, um dos mais criadores de casos, assim, de causos espetaculares, principalmente no que se diz respeito ao PT. Não poderia ser diferente que ele aqui fala que Paulo Bernardo, já de novo, e do PT, alvo de mandato, o ministro Gabas decide não depor. E aqui ele também fala ex-tesoureiro do PT. E bom, o site agora Lula cobra reação, é quase tudo PT, né? Queimando aqui PT e Lula. Ele basicamente se preocupa com isso. Parece que a tarefa diária do Globo é se preocupar com o PT, de queimar o filme do PT. E eles fazem isso muito bem, porque tem muitos seguidores aí. E quando a gente coloca também aqui no Paulo Bernardo, aqui nas imagens do Google, a gente vai ver as imagens do Paulo Bernardo. Vamos colocar aqui a palavra preso, que é para aparecer mais notícias de hoje. E aí a gente vai ver aqui também fotos dele preso, mas também muita foto dele aqui com o diretório do PT. Vamos ver, colocar PT, Paulo Bernardo, PT. Aparecendo mais a foto do próprio Paulo Bernardo junto com a Gleisi Hoffmann. Mas essa foto aqui do PT, do diretório do PT, está aparecendo em todo canto. Para finalizar, eu diria o seguinte: Sérgio Moro, nós brasileiros ficaríamos extremamente felizes de ver o PSDB também cercado assim pela Polícia Federal, porque também já existe prova suficiente, o PMDB também cercado pela Polícia Federal, assim, sabe essa quantidade de gente? Nós brasileiros gostaríamos de ver, quando você não encontrasse a mulher do Eduardo Cunha em casa, que você também fizesse uma ação como essa, né? Que aqui, olha, impacto para derrubar a Lava Jato. Aqui, Sérgio Moro não consegue intimar a mulher de Cunha. Quando você não encontrar em casa, pegue também todo o aparato da Polícia Federal para pegar a mulher do Cunha. Por que essa seletividade? Por que você tem esse apego, essa coisa com o PT e só faz justiça com o PT? É para fazer justiça? Claro que é para fazer justiça, mas é com todos, não é só com alguns, porque senão você está agindo que nem milícia. É que nem milícia, você derruba uns bandidos para colocar outros no poder. E isso não ajuda o Brasil em nada. Bom, encerrando aqui, pessoal, deixe os seus comentários. Como eu disse para vocês, eu ainda não consegui entender o real motivo da prisão do Paulo Bernardo. Mas eu acredito que a Polícia Federal não ia fazer uma arbitrariedade dessa, em prender alguém sem motivo nenhum. Deve ter algum motivo. Mas eu acho que a mídia não conseguiu expressar isso de forma clara. Aqui a gente só vê foto aqui do PT, está prendendo o PT.
tchau ladrão, não sei o que, aí colocaram já uma foto aqui, Polícia Federal e PT e assim por diante. Bastante foto aqui da mídia, teve uma cobertura da Globo, um negócio extraordinário, coisa que a gente não vê para os outros partidos, né? Imagina o diretório do PMDB, ou a cúpula do PMDB lá dentro, aí chega a Polícia Federal, assim, ou alguém invadindo a casa do Zé Sarney, do Renan Calheiros, né, do Michel Temer mesmo, que também é acusado e envolvido na Lava Jato. Seria bastante interessante e faria, com certeza, daria uma credibilidade ao Sérgio Moro, com certeza, muito grande. Infelizmente, a gente só pode criticar até agora, porque a gente só vê seletividade da justiça. E voltando ao mérito desse vídeo aqui, eu peço a ajuda de vocês para a gente tentar decifrar juntos qual o real motivo da prisão do Paulo Bernardo, que eu ainda não consegui entender. Tudo bem? Grande abraço e até o próximo vídeo então.